Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Olhar Zen, podcast totalmente produzido por voluntários da comunidade das Zen. E hoje nós temos novamente a honra de recebermos o nosso estimado mestre Monge Gensho, que inspira milhares de pessoas por conta da sua serenidade, da sua clareza e da sua fidelidade às tradições do Zen Budismo. E o Zen Budismo é justamente o tema da nossa conversa hoje. Nós vamos dividir o podcast de hoje em alguns assuntos sobre o Zen Budismo. Vamos começar falando sobre o início do caminho, falaremos sobre o coração da transformação dentro do Zen, sobre o caminho monástico, sobre os tempos atuais no Zen Budismo e, é claro, sobre o verdadeiro sentido da prática. Então, sem mais delongas, vamos dar aqui as boas-vindas ao nosso mestre, já começando a fazer a primeira pergunta a ele. Roshi, obrigada novamente por estar conosco. E o senhor poderia nos dizer o que significa uma prática de verdade dentro do contexto Zen? Por que a prática Zen budista é tão rigorosa? Na realidade, a prática no Zen Budismo ela se dedica a uma questão simples. Você tem que se transformar. Então, ela trata da transformação do ser, da transformação do nosso coração, da transformação da nossa mente, da maneira como nós vemos o mundo, da maneira como nós tentamos seguir o caminho de Buda, que é o caminho de libertar a si mesmo das ilusões, dos apegos, das aversões, do fato de nos perdermos no mundo da ignorância que arrasta as pessoas ao sofrimento. Por isso, a prática tem que ser séria. Uma prática apenas para os outros verem, ela não será transformadora. Roshi, exatamente essa seria a próxima pergunta, o próximo tema que a gente gostaria de falar com o senhor, porque assim, o Zen ele é conhecido, né? Por isso a gente iniciou por essa pergunta pela disciplina, né? São os horários, são as posturas, é o silêncio, é a atenção. Por que essa estrutura ela é tão fundamental? Porque algumas pessoas elas enxergam essa rigidez como uma dureza. Mas o que tem por trás dessa aparente rigidez? Método, essencialmente, porque cada escola budista ela desenvolveu um método. E a diferença entre as escolas é justamente isso. Qual é o método que foi preconizado nessa escola? Você não escolhe uma escola. Normalmente você conhece um mestre, se interessa pelo ensinamento de um mestre, a escola vem junto. Se você não quiser seguir o método, tal como foi desenvolvido através dos séculos, então essa escola não serve para você. Por essa razão, muitas pessoas desistem do caminho zen budista, porque ele é exatamente isso. Um método que exige, como você falou antes, disciplina, energia, vontade de libertar-se. Se não houver esse denodo, essa vontade forte de seguir o caminho, você não conseguirá cumprir as regras que aquela disciplina preconizou. Inclusive, o senhor conversa conosco hoje, o senhor abriu um espaço na realização de um Zazenkai, que é um dia de retiro, né, no templo em Florianópolis. E o Zazenkai é uma primeira demonstração, né, Roshi, de realmente estar entregue à prática, de realmente estar dentro do Zen, né? Quando você se propõe a ir além daquele zazen diário, quando começa a tomar contato com a prática que de fato é transformadora, né? E aí a pergunta é: nessa época em que a gente vive, em que as pessoas evitam desconfortos, né? A tecnologia é aliada para isso, a gente tem uma série de estímulos externos e que nos ajudam a evitar esse
aparente desconforto. Como é que o Zen dialoga com esse mundo moderno, onde a gente quer que tudo seja fácil e imediato? Acredito que é um natural conflito, porque a técnica, o método que foi desenvolvido no Zen nos últimos 2.500 anos é naturalmente duro. E as histórias do passado dos mestres são histórias de pedir aos seus alunos grande rigidez no cumprimento dessa metodologia. E os mestres nunca foram muito, vamos dizer, acolhedores, né? Eles sempre testaram os alunos e tornaram difícil continuar. Nunca fizeram questão de ter muitos alunos, mas fizeram questão de ter alunos especiais. Eles queriam qualidade dos seus seguidores. E muitos mestres tiveram números irrisórios de praticantes, grandes mestres, com 3, 4, 5, meia dúzia de sucessores. E isto significa que a peneira, né, o teste, era muito rígido. No mundo de hoje nós temos facilidades imensas. Nós podemos ouvir o Dharma assim através de podcasts. Nós podemos ler os livros. Nós temos um acesso que na realidade quando eu comecei 50 anos atrás não existia. Você tinha que viajar para encontrar o mestre, para ouvir uma palestra. Essa excessiva facilidade e conforto tem amolecido os alunos modernos. Nós tentamos reproduzir o sistema de treinamento tradicional. Zazenkais, prática de meditação sentada, intensa, nada de dizer, não, vamos facilitar. E isso, naturalmente, é uma seleção que é necessária para que o Zen não se perca nesse mundo de confortos e facilidades. Aproveito e peço licença aqui para falar como sua aluna há quase 15 anos. Quando participei do primeiro sexinho, o primeiro retiro, senti essa técnica muito dura e muito desafiadora, de fato. Mas é inevitável que ao final de um retiro, de um período mais longo, muito embora a gente tenha vivido todas aquelas dores e todas as dificuldades, especialmente da mente, né? A gente termina querendo voltar. Mas a impressão maior que eu sempre tive dentro da comunidade da ICEM, e falo isso, sei que o senhor não gosta de que a gente lhe elogie, mas eu acho que a amorosidade é um dos aspectos que dá o tom da comunidade da ICEM. Então, a gente tem sim uma prática extremamente austera e rígida, que precisa ser assim por conta dos benefícios que nos traz, mas temos um mestre absurdamente amoroso. Hoje, quando eu olho para trás, vejo falhas que cometi e penso, ele foi muito bonzinho comigo. Eu deveria ter levado um xingão naquela oportunidade por conta dessa ou daquela atitude. Mas, enfim, eu me sinto muito tranquila em trazer esse testemunho por conta desses longos anos ao lado do Senhor, e já que estamos falando, e ao lado da comunidade, e já que estamos falando de prática, achei que cabia esse pequeno testemunho. Passo além, para aqueles que querem aprofundar ainda mais a prática e se entregar ainda mais ao Dharma, é o caminho monástico. A gente percebe que muitas pessoas ainda o veem com um certo romantismo, porque de fato é um caminho extremamente árduo. Eu sempre digo ao senhor, não tenho vocação para monja, é árduo demais para mim, né? E para muitas pessoas. Mas a gente percebe muitas pessoas que escolhem se dedicar a esse caminho. Mas é um caminho realmente difícil. O que faz as pessoas inicialmente optarem pelo caminho monástico, que é um caminho de renúncia, mas por que também existe tanta desistência? Por que tantas pessoas iniciam no caminho monástico e acabam largando o manto? Bom, eu acho bastante natural, né? Em todas as ordens monásticas
cristãs, budistas, islâmicas, o mesmo fenômeno acontece. A desistência no noviciado é da ordem de 80%, em geral, não é? E não é diferente no Zen. O primeiro motivo que leva as pessoas a procurarem ser monges é querer resolver sua vida, tornarem-se importantes, se realizarem de alguma forma. Esse é um motivo completamente errado. Ele não vai funcionar. O único motivo para ser monge é dedicar-se aos outros e ao caminho, em primeiro lugar, e esquecer de si mesmo. Quando as pessoas são demandadas a esquecerem de si mesmas, surgem as opiniões, as oposições, os picos de vaidade que acometem todos os seres humanos. E por isso as pessoas chegam a uma crise em algum momento e pedem para se afastar. O que deve fazer alguém que se afasta? Ele deve entregar o manto, deixar de usar o seu nome monástico que recebeu daquele professor. Se quiser procurar um outro professor mais leniente, sim, ele pode fazê-lo. E deve começar o caminho, no meu entender, a postura mais digna é realmente começar de novo, desde o zero, com uma outra proposta, numa outra ordem, talvez, numa outra escola, talvez, e seguir o caminho. É possível, em alguns casos especiais, uma transferência para outro professor, que é uma coisa legítima também, mas que eu não me proponho a fazer mais. Os monges têm que entender que a dedicação é obediência, simplicidade, humildade e uma grande vinculação com a linhagem e com seu mestre. Desistir, normal. Por isso, a exigência é grande, a cobrança é alta, justamente para que a seleção aconteça. Porque o caminho monástico não trata-se de tornar-se noviço, monge, mas prosseguir até ser um sucessor do mestre. Ser um sucessor do mestre é uma coisa difícil, é uma coisa que o mestre tem que tomar extremo cuidado, porque ele vai morrer e aquela pessoa vai continuar aquele trabalho. Então tem que ser uma pessoa na qual ele tem uma confiança absoluta, na sua sinceridade e entrega, na sua lealdade também. De modo que nós vemos facilmente se uma pessoa não estava adequada ao caminho monástico, qual é o comportamento dela quando se afasta também. Porque é naquele momento que vamos saber, assim como quando alguém sai de uma empresa, a gente sabe. Se ele sai falando mal da empresa, você, se for um empregador, não deve admitir uma pessoa que chega para você falando mal do lugar de onde saiu, porque a mesma coisa vai acontecer de novo. Então, entrar no caminho monástico, sair do caminho monástico é um processo delicado e que exige muito caráter e muita pureza de propósitos e entrega ao Dharma. É isto. E o senhor fala dessa entrega e dessa, de certa forma, firmeza, né? Que o praticante, que o postulante ou que o monge noviço deva ter. E as pessoas hoje, eu percebo que confundem muito firmeza com autoritarismo. E nesse tempo em que vivemos, né, vivemos num momento em que tudo é muito julgado, tudo é muito comentado, tudo é muito exposto. Como é que o senhor, como mestre de uma comunidade que é grande, né? Acredito que uma das maiores comunidades zen budistas que existem, pelo menos aqui na América do Sul, como é que o senhor lida com esses julgamentos, com esse tipo de conduta que acontece e muitas vezes expostos em redes sociais?
A melhor conduta, como sempre foi no passado, para todos os mestres, nenhum deles ficou sem ser atacado em algum momento, não é? É o silêncio, porque não há por que responder ou discutir ou contestar, porque quando alguém fala, nós sabemos muito sobre ele, o que ele fala, como ele fala, do que ele fala de outras pessoas, aí nós sabemos muito sobre esta pessoa que está falando. Porque as opiniões veiculadas sobre os outros não são as coisas mais válidas do mundo. Você pode abrir a internet hoje e ver ataques a Jesus Cristo, a Buda, a Maomé, a quem quiser. Os ataques mais severos, as críticas mais abjetas serão feitas. As mentiras serão veiculadas. As perspectivas torcidas são o método que se usa hoje para tentar diminuir alguém. Ora, quem está fazendo realmente um bom trabalho não precisa falar. O seu trabalho mostra por si mesmo. Ai, no fundo de tudo que o senhor está falando, né, é inevitável a gente perceber que o Zen propõe olhar para si mesmo. E possivelmente esse seja um dos aspectos que mais assusta as pessoas, né? O senhor sempre fala, não tenha quem enganar no silêncio de um zazen, especialmente num retiro que a gente consegue um pouco mais fundo e a gente se vê de verdade. E de fato, mais uma vez o senhor dê licença para trazer esse testemunho, de fato é difícil. Como praticante, eu percebo isso, é muito difícil a gente se deparar e dizer, poxa, essa sou eu. O que se apresenta na minha mente, o que eu vejo sobre os outros, o que eu julgo sobre os outros, essa sou eu e não é o outro. E é um ato de muita coragem persistir, mas é muito libertador quando a gente consegue se dar conta disso, né, Roshi? Por que é tão difícil se ver de verdade? O senhor que está aí há tantos anos conduzindo tantos praticantes, o que o senhor percebe? Por que é tão difícil? Porque nosso maior inimigo somos nós mesmos. É nosso eu, nossa vaidade, nossas ilusões sobre nós. Então é tão difícil porque é justamente isto que nos aprisiona a esse tipo de existência. Por que nascemos aqui? Por que nos tornamos humanos? Porque somos pessoas presas justamente aos erros humanos, às paixões humanas, à vaidade, aos desejos, às paixões. É por isso que somos humanos. Senão, seríamos anjos, seríamos deuses, não seríamos humanos. O que o senhor teria a dizer para as pessoas, então, que gostariam de encontrar esse caminho da paz? Porque, muito provavelmente, todo mundo que busca qualquer prática espiritual está buscando essa paz interior, trazendo um tema bem clichê, falando de uma forma bem clichê, mas as pessoas querem essa tranquilidade, querem essa mente mais serena, mas elas não querem passar pelo esforço da prática, ou seja, para encerrar, que conselho o senhor pode dar, ou que palavras o senhor pode deixar para as pessoas que gostariam de praticar o Zen ou de buscar um caminho que traga uma mente mais tranquila e, por consequência, uma vida muito mais feliz? Não espere facilidade e não há nenhum caminho fácil para a libertação. Nós construímos nas correntes que nos amarram durante longas e longas vidas, durante muito e muito tempo. Essas correntes que nós construímos, esses elos, são de aço da melhor qualidade. Para que nós consigamos rompê-los e nos libertar, vai ser necessário esforço. Não existe caminho fácil para a libertação. Assim como você não vai escalar uma montanha pegando um teleférico. Não é assim. Para escalar uma montanha, você realmente tem que escalá-la. É só assim você vai vencer a si mesmo.
Assim, nós, seres humanos, precisamos de um grande esforço para nos libertar de correntes que construímos com tanto afinco, através de tantas vidas. Nenhum de nós é descendente de gente boa. Todos nós somos descendentes daqueles que invadiram, mataram, ocuparam, exterminaram aqueles que estavam antes no lugar onde você está agora. Nós somos descendentes de pessoas assim. Seria um milagre que nós não fôssemos também ambiciosos, vaidosos, desejosos de ter poder. Somos aprisionados pelas nossas próprias mentes, pela nossa própria herança. Libertar-se de toda essa carga é mudar o nosso karma. A mensagem do Zen é possível mudar seu karma. E por isso, então, todo esse método e todo esse ensinamento. Hiroshi, muito obrigada novamente por essa conversa, por esses ensinamentos tão profundos e tão generosos. Gachou. Gachou, Hiroshi. E para você que nos acompanha, eu acho que deu para entender, né? Para consertar a nossa mente, para ter uma vida mais tranquila, não tem outro caminho. É prática austera, é praticar zazen. Isso você pode fazer na sua casa, com comunidades, não só com a comunidade da Isen, como muito bem falou Monge Gensho, nosso estimado Hiroshi. Procure o local onde você se sente acolhido, tenha certeza da seriedade do local. Sente-se em zazen e se esforce o máximo possível. Se quiser praticar com a comunidade da ICEM, é só você acessar daicem.org.br, buscar lá onde nós temos comunidades presenciais e também temos a nossa prática virtual, que pode ser de forma 100% visitante, gratuita, ou se você quiser também pode contribuir sim com a comunidade da ICEM, se tornando um membro colaborador e ajudando assim a manter essa estrutura para que a gente dissemine o Dharma para cada vez mais pessoas. Nos vemos no próximo episódio do Olhar Zen.